Olá, meu nome é Aline Clemente e eu sou do grupo Fertilaqua e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre vigor de sementes. Para nossa empresa, a semente é um dos principais insumos da agricultura e é essencial que o agricultor utilize uma semente de qualidade para atingir altas produtividades. Quando eu falo em qualidade de sementes, eu falo em sementes que tenham uma alta capacidade germinativa e um alto vigor. E qual que seria essa diferença entre germinação e vigor? A germinação é a capacidade da semente germinar sob condições ideais. O que seria isso? Quais seriam essas condições? Então, eu vou fornecer para essa semente água, luz, temperatura e oxigênio, e se essa semente estiver viável, ela vai germinar. E o vigor é a capacidade da semente se estabelecer rapidamente no campo. Ou seja, uma semente com um alto vigor, ela se estabelece rapidamente no campo, gera uma planta com alta capacidade produtiva e tem uma maior capacidade de tolerar a condições de estresse. Bom, e como que nós avaliamos esse vigor em laboratório? Então, para seu conhecimento, o Grupo Fertilaqua mantém 2 laboratórios de sementes. Um em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, e um em Cuiabá, Mato Grosso. Em nossos laboratórios, nós conduzimos diversos testes para avaliar a qualidade dessas sementes. Quando nós falamos em qualidade, nós estamos falando em qualidade física, fisiológica, sanitária e genética. Mas para o agricultor, um dos principais fatores que afeta a produtividade é o vigor e a germinação dessas sementes. Um dos testes mais utilizados e mais conhecidos no mercado é o teste de tetrazóleo. O teste de tetrazóleo, ele tem como objetivo principal determinar a viabilidade das sementes e, além disso, classificar em diferentes classes de vigor. Como que é feita, então, essa classificação? Então, pelo teste de tetrazóleo, a semente ela é colorida e por essa coloração, pelas diferenças na coloração, nós conseguimos identificar os diferentes tipos de dano nessa semente. Quais são esses danos? Então, nós temos na soja os principais danos que seriam dano por umidade, dano por percevejo e dano mecânico. E, de acordo com a posição, com a intensidade e a quantidade desses danos, nós classificamos essa semente em mais alto vigor, médio, baixo, muito baixo e sementes não viáveis. Essas 3 classificações iniciais, a mais alto vigor e médio vigor, significa que essas sementes elas não apresentam nenhum tipo de dano ou apresentam danos leves que não prejudica o vigor dessas sementes. Nós temos ainda as 2 classes, que é a baixo vigor e muito baixo vigor, ou seja, são sementes viáveis, porém não têm vigor, porque foram afetadas por algum tipo de dano. E ainda, por último, nós temos as sementes não viáveis. São aquelas sementes que, por algum motivo, por algum dano, elas perderam a viabilidade. Então, elas não têm potencial germinativo. Além do teste de tetrazóleo, nós temos também um teste de envelhecimento acelerado. Como o próprio nome diz, nós vamos envelhecer essa semente. Como que é feito isso? Então, eu pego essas sementes e coloco numa situação de estresse. Então, eu coloco em uma temperatura alta e uma umidade relativa alta e deixo por um certo período. Após esse período, eu pego essas sementes e levo para germinar. Uma semente que tem um alto vigor, ela mesmo depois de se sujeitar a essas condições de estresse, ela vai germinar. No entanto, uma semente com baixo vigor, ela não consegue sobressair após passar por essa situação de estresse. Então, com esse teste, nós conseguimos predizer o potencial de armazenamento dessas sementes, de um lote de sementes, e ainda informar a capacidade fisiológica dessas sementes em tolerar essas condições de estresse. Um outro teste utilizado no laboratório é o Vigor-S. O Vigor-S tem como principal objetivo informar a uniformidade, crescimento e velocidade de emergência.
Como eu falei no início, uma semente com alto vigor, ela tem que se estabelecer rapidamente no campo, ou seja, ela tem que ter uma alta capacidade germinativa e uma velocidade rápida de germinação. Então, por meio desse teste, eu consigo avaliar o desenvolvimento inicial dessas plântulas. Como eu faço isso? Como eu meço isso? Então, eu pego essas sementes, coloco para germinar por 3 dias e após esse período eu faço uma imagem dessas plântulas. De posse dessa imagem, o próprio programa, o Vigorece, que é um software, ele avalia automaticamente o crescimento dessas plântulas e aí vai gerar um valor. E por meio de parâmetros pré-estabelecidos, eu consigo identificar se essas plântulas têm um mais alto vigor, médio vigor ou baixo vigor. Além desses testes, um outro teste muito interessante é o teste em canteiro ou emergência em canteiro. A principal finalidade desse teste é estimar o estabelecimento da cultura em campo. Esse teste não é realizado no laboratório, mas nós recomendamos que o próprio agricultor faça isso na sua propriedade. O importante é que esse teste seja conduzido o mais próximo possível das condições ambientais onde essas sementes serão analisadas. Com isso, ele vai ter uma noção, de como essas sementes vai emergir em campo. Eu agradeço e deixo aqui o meu contato caso alguém tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato conosco. Muito obrigada!